para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, com a palavra o conselheiro Anselmo para relatar. Senhor presidente, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público que oficia nesta Corte de Contas, tenho vários processos para a sessão de hoje. Começarei relatando, e como faço geralmente, uma espécie de lista ou em lista, processos de aposentadoria, pensões por morte, pensões, claro, e transferências para a reserva, onde cito o número do processo e o beneficiário. Assim, no processo 2188 de 2016, temos a aposentadoria da senhora Carla Kunzler Benevides, acredito que seja essa a pronúncia. No processo 16130 de 2013, a aposentadoria da senhora Maria Anita de Almeida. Esses são os dois processos de aposentadoria. Agora, relatarei os processos de pensão por morte. Processo 8855 de 2018, beneficiária Maria Ninfa Lima de Melo, aqui, neste caso, a ex-cônjuge que recebia alimentos. O processo 12938 de 2009, Lília Daíse Santos Guedes e outro. Processo 10295 de 2018, Luciene Maria Santos Nascimento e outros. Processo 1028 de 2018, Maria Creuza Ferreira da Silva. 7045 de 2009, Iraci Cavalcante da Silva. Agora, tratarei o processo de transferência para reserva remunerada chancelado sob o número 14355 de 2017, sendo o interessado beneficiário o senhor Marcos Lima Mota. Senhor presidente, são esses processos que tenho a relatar, e já que, aproveitando o ensejo, trago o voto pelo registro na forma das normas constitucionais e legais. Ok, tá. Excelência, tem mais um processo de aposentadoria para reserva que acabou passando por mim, que está aqui solto na última linha. É também um processo 17658 de 2017. O beneficiário interessado é o senhor Antônio Eloy Batista Neto. Então, excelência, eu trago nos nossos votos são pelos registros, na forma constitucional e legal, ao tempo em que também peço a cientificação os científicos, gestores dos órgãos de origem, os institutos previdenciários, estes últimos com relação, quando couber, a possibilidade de verificação da compensação previdenciária e também para a remessa e guarda da documentação original que, porventura, guarne esses processos. É como o voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão. Não havendo discussão, conselheiro Alberto, como vota? Também com o relator, aprovados. Senhor presidente, tenho agora processos de aplicação de sanção. Aqui no meu controle, todos os processos estão sem defesa e, portanto, em razão disso, não passaram no Ministério Público. Até peço a ajuda do Ministério Público, se tiver alguma falha, que faça essa identificação, por gentileza. Assim, eu trago, com relação ao município de São Luís de Tuquitunde, sanção à gestora do Fundo de Assistência Social
dessa municipalidade no processo 96 de 2019, em razão do não encaminhamento da sexta remessa do SICAP 2014. A sanção é no valor mínimo de 100 UPFAUs, e aqui, apesar de notificada, a gestora permaneceu inerte. Com relação à flecheira, trago duas sanções à mesma pessoa, segundo as informações colhidas no tribunal e constantes do processo. Foi gestora ao mesmo tempo do Fundo de Assistência Social do município de Flecheiras, assim como secretária da Educação do município de Flecheiras. Em ambos, não foi encaminhado a sétima remessa SICAP 2014, que é aquele SICAP consolidado relativo à prestação de contas. Então, em cada um dos processos, 3860-2017 e 3861 de 2017, aplicamos sanções em seu patamar mínimo no valor de 100 UPFAUs, apesar de notificada, a gestora não se manifestou, portanto, o processo não foi encaminhado ao Ministério Público. Com relação ao município de Pilar, trago sancionamento à gestora do Fundo de Previdência própria do município, no processo 1036 de 2019, pelo não encaminhamento da quinta remessa SICAP correspondente aos meses de setembro e outubro de 2014, sanção em seu patamar mínimo de 100 UPFAUs, que, devidamente notificada, a gestora não apresentou defesa. Por derradeiro, trago também sanção em relação ao município de Maceió, relativo ao município de Maceió, na pessoa do gestor do Fundo de Proteção Ambiental do município de Maceió, no processo 12376 de 2018, pelo não encaminhamento da sexta remessa SICAP, referente aos meses de novembro e dezembro de 2014. Sanção também em seu patamar mínimo de 100 UPFAUs, que, notificado o gestor, permaneceu inerte. Senhor presidente, tendo em vista que as situações combinam com o que prevêem os normativos que regem a matéria, na forma de nossa lei orgânica, trago aqui a voto no sentido de aplicação dessas sanções, até enaltecendo o caráter pedagógico das mesmas, a fim de que essas situações não mais se repitam, e demais dispositivos de praxes, como certificar o gestor que após 15 dias recolha o valor a crédito do FUNCONTRAS, sob pena de uma possível ação de execução, e, do mesmo modo, já que determina o encaminhamento para o FUNCONTRAS, para as medidas de sua competência, evoluindo os autos após cumprir esses dispositivos ao gabinete do relator para acompanhamento e outras providências, e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela aplicação de multa nos processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Em discussão, não havendo discussão, em votação, conselheiro Alberto. Relator, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovados. Senhor presidente, trago um daqueles processos de fiscalização de ato de gestão, e o ato de gestão aqui é o contrato 155 de 2013, firmado através de contratação direta, na forma do artigo 24, inciso 10, da Lei 8.666 de 93, tendo como contratante a Prefeitura de Maceió, na gestão
do senhor Rui Soares Palmeira, com interveniência, evidentemente, da Secretaria Municipal de Educação, e contratado o condomínio Conjunto Residencial Tabuleiros dos Martins 1. O objeto foi a locação de imóvel localizado na Avenida Menino Marcelo, número 1391, Tabuleiro dos Martins 1, para a manutenção e funcionamento da Escola Municipal Cícero Dué da Silva, com valor global de R$ 78 mil, vigência contratual de 12 meses, publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, 28 de outubro de 2013. O processo ainda tramitou pela extinta Seção de Contratos e Convênios, que se manifestou a respeito, requerendo diligência. Esta foi realizada, atendida. O Ministério Público funcionou através do parecer 32.13 de 2017, opinando pela regularidade com ressalva. No gabinete houve a fiscalização, a análise do que consta dos autos, tendo-se observado a vasta documentação, a exemplo da autuação regular do procedimento, solicitação de autorização para a realização da contratação, habilitação jurídica, idoneidade fiscal da contratada, laudo de avaliação, informação por onde correria a despesa e demais documentos de praxe, senhor presidente. E, em função disso, eu entendi que o processo estava apto para julgamento e trago o julgamento aqui já concluindo, para depois vocês passar para o Ministério Público, no sentido de o meu entendimento é que julguemos regular, registrando-se a ressalva do contrato em apreço, tendo em vista que ao gestor ou aos gestores que o substituírem, que observem sempre a relação de custo-benefício nas contratações, objetivando, vislumbrando uma decisão mais econômica para a administração pública e, claro, privilegiando o interesse público e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o Ministério Público opina, reitero o parecer proferido nos autos e opina pela regularidade, com a ressalva que foi muito bem posta pelo conselheiro Anselmo Brito e também foi apontada pelo Ministério Público quando do seu parecer. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Alberto, como vota? Com o relator, senhor presidente. Também com o relator, aprovado. Essa peça aqui está errada. Senhor presidente, cadê a peça nova? Não, eu vou relatar agora. É só isso que ela pode... Essa parte aqui, tá? Senhor presidente, trago agora o processo 10.820 de 2016, é uma representação ministerial em face do prefeito de Coqueiro Seco, exercício financeiro de 2014, em razão de suposta desatenção aos comandos dos artigos 2º, parágrafo 1º, do decreto 7.507 de 2011, 4º da resolução FNDE 44 de 2011 e 2º da portaria conjunta STN-FNDE de número 3 de 2012, que estabelecem a obrigatoriedade dos entes recebedores de repasses feito pelo FNDE a promoverem a movimentação dos valores destinados ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissional da Educação, Fundeb, em conta bancária aberta para esta finalidade em instituições financeiras oficiais
A autuação do parquê foi iniciada em razão do Acórdão 405 de 2016 do TCU, em que há um levantamento no período de 1º de janeiro de 2014 a 1º de agosto de 2015, concluiu que foram realizados, isso com relação ao estado de Alagoas, cerca de 7.000, eu vou aqui arredondar, 7.494, 7.500 operações financeiras de transferências que contabilizaram 635 milhões de contas do fundo para outras diferentes do fundo de livre movimentação, evidentemente aqui desatendendo aos normativos antes declinados por nós. Menciona o representante que há nos autos mais do que meros indícios de irregularidades aptos a justificar a atuação do tribunal, de forma a coibir a suposta irregularidade apontada, pois o resultado da fiscalização, consolidado no apêndice 1 do relatório de acompanhamento do TCU, que está em cópia digital integral nos autos, demonstra de forma específica, inclusive, a conduta verificada nos municípios, inclusive a quantidade de operações realizadas e os valores totais transferidos para quantas outras. Notadamente, quanto ao município de Coqueiro Seco, excelências, tratado nos autos, identificou-se a movimentação de cerca de R$1.900.000, no quantitativo de 87 operações. Destaca ainda a existência de regulamento específico desta Corte que veda a referida prática, o qual seja a Resolução Normativa número 6 de 2013, além da circunstância do Estado de Alagoas deter de forma geral baixíssimos índices que representariam uma educação razoável, sugerindo desta forma uma maior atuação dos órgãos de controle no sentido de reforçar os mecanismos de fiscalização dessas verbas destinadas à educação. Ao final, o parquê requer cautelar e outra série de medidas para que o tribunal leve a efeito esta fiscalização, esta providência, evidentemente, além da admissibilidade da representação. É o singelo relatório, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, é muito importante essa atuação do Ministério Público de Contas, porque as verbas destinadas à educação e saúde, como sabemos, têm destinação certa, né? E existem alguns municípios que, ao receber essas verbas diretamente do fundo, eles repassam, fazem transferência para outras contas correntes. Essas contas correntes do Fundeb e da saúde, elas têm travas, ou seja, a partir do momento que a verba é repassada, o controle de qualquer órgão, não só do Tribunal de Contas de Alagoas, como qualquer órgão estadual ou federal, órgão de controle, ele fica mais fácil. Então, inclusive, tem uma boa notícia. Hoje em dia, essas travas desses controles, dessas contas correntes na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil já existem. Hoje, isso foi uma demanda do Foco, nós acionamos a Caixa Econômica do Banco do Brasil, que existe um TAC com o MPF em todo o Brasil. Então, hoje, os municípios já não podem mais transferir esses valores, né? É muito importante, porque as contas elas não permitem uma transferência da conta corrente central da educação e saúde para outra conta corrente do município, onde essa verba seria diluída, né? O controle fica muito mais difícil. Mas no exercício questão 2014, não existiam essas travas. Então é importante que o tribunal fiscalize, porque são duas políticas públicas fundamentais, né? No Educação e Saúde, eles vinculam 40% do orçamento municipal e são as duas políticas públicas mais importantes. Portanto, o Ministério Público opina pela
pelo conhecimento da representação e para que ela, ela tenha os seus atos subsequentes. Senhor presidente, dando continuidade, o Ministério Público, eu peço aqui venha para saltar a questão da competência, gritante, evidente, e a admissibilidade também, o processo transcorreu os escaninhos adequados aqui nesta corte, e o Ministério Público, ele solicita uma medida cautelar. Eu aqui desenvolvo, que é de praxe nos nossos processos, o porquê da exigência da cautelar e em que casos se aplica. E eu peço também licença para não lê-la, porque é do conhecimento de todos e não foge daquilo que todos nós entendemos sobre os requisitos para atendimento e deferimento deste instrumento. Em conclusão, Excelência, eu trago o meu voto no sentido de conhecer, sim, a representação em face do gestor à época daquele município, Coqueiro Seco, exercício financeiro de 2014, tendo em vista a inobservância comprovada dos normativos em questão, do valor e da quantidade de transferências nas contas ou na conta do Fundeb. Também, neste aspecto aqui, eu defiro a cautelar no sentido de que o gestor, se continuar, ou o atual gestor, se abstenha de praticar qualquer ato ou procedimento destinado à transferência dos recursos de conta única e específica do Fundeb para outros de livre movimentação, de forma que todas as despesas realizadas com recursos sejam debitadas na conta específica do Fundeb, identificando-se, por conseguinte, o destinatário final dos pagamentos nos termos da legislação vigente. É nesse sentido aqui, preliminarmente, sem ouvir a parte ou as partes, tendo em vista, Excelência, que isso faz com que tenhamos o elemento principal de fiscalização e controle nas mãos, pelo menos é o que eu vislumbro, e também a gente não está afastando a aplicação do recurso da educação na educação, apenas dizendo que isso seja feito a partir da conta-mãe do Fundef, e não de outras contas-mães esparsas que, a rigor, provavelmente não temos nem conhecimento específico da existência, e se tivermos, não sabemos em que situações aqueles créditos, aqueles valores estão sendo aplicados. Citar, Excelência, o senhor Renato Tadeu Fragoso e Silva, gestor à época do município de Coqueiro Seco, para querendo, no prazo de 15 dias, na forma condicional, apresente as suas argumentações. Oficiar a senhora Maria das Feli Damas de Almeida, na qualidade da atual prefeita do município de Coqueiro Seco, para também, no prazo de 15 dias, nos encaminhar os extratos mensais da conta única do Fundeb do exercício de 2014 até a data da presente notificação. Inclusive, aqui seria bom também lastecer um pouco mais, discriminando também as contas, outras contas que receberam créditos advindos da conta-mãe do Fundeb, uma assessoria para colocar mais para que tenhamos a informação de forma completa. E alertar, Excelência, os gestores que o envio de eventual documentação solicitada é obrigatório, sob pena de sancionamento na forma de nossa lei orgânica. Sobrestar o processo ao gabinete do relator para acompanhamento e outras medidas necessárias, inclusive aqui postergando outra solicitação do Ministério Público até o esgotamento de prazo da defesa ou da apresentação de documentos e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente.
Em discussão. Senhor relator, eu só teria algumas dúvidas a esclarecer. No caso, Vossa Excelência está concedendo a medida cautelar e admitindo a representação em face do prefeito. Do prefeito à época. O prefeito era o gestor do fundo. À época era. Era o gestor do fundo. Isso. Atualmente também o prefeito é o gestor do fundo na atualidade. Olha, Excelência, pelo que consta dos autos, seria o responsável pela administração. Não posso especificar se seria ele aquele gestor próprio do fundo. Em regra, nós sabemos que nos municípios, claro que há um fundo dentro de uma secretaria, mas entendendo aí, assim, de forma ampla, que a responsabilidade, neste momento, tanto em escolhendo um eventual gestor, quanto em fiscalizando o trabalho, seria do administrador-mor do município, eu estou acolhendo a representação em face do gestor municipal à época e fazendo os outros procedimentos também em face do gestor municipal atual. Eu não entro nesse aspecto, nesse momento da responsabilidade. Sim. Mas me parece que seria interessante que a gente, sem prejuízo do chamamento do prefeito municipal, seria interessante que a gente tivesse nos autos uma cautelar ou a representação direcionada para quem de fato está na gestão do fundo, né? Seria essa dúvida que eu tenho. A outra dúvida que eu tenho também é se essa irregularidade ela cessou no ano de 2015, porque me parece que a gente está admitindo uma representação em face do prefeito na época, em face do prefeito atual a gente silencia, porém a gente concede uma cautelar em face do gestor atual. Exatamente. Né? Se a gente está concedendo uma cautelar em face do gestor atual, nós temos elementos, não é, para concessão, que primeiro é uma fumaça do bom direito, o segundo é o perículo em mora. E a fumaça do bom direito, ela prescinde da identificação de que o gestor atual teria pelo menos indícios de que estaria nessa continuidade, né, nessa delitiva, digamos assim. Né? Então, seria outra dúvida também. Sim. Que eu tenho nesse momento. Eu acho que o processo ele deve ser encaminhado para admissibilidade, eu não estou querendo atrapalhar a admissibilidade, mas apenas tentar contribuir para a gente aprimorar a admissibilidade da representação. E, de repente, talvez fosse mais interessante a gente identificar o gestor do fundo, para que ele possa fazer também parte da demanda e possa exercer o contraditório ampla defesa, já que eu acho que eventual responsabilização, não estou excluindo a responsabilidade do prefeito, isso vai ficar para um momento posterior, esse juízo de valor. Sim. Mas a responsabilização primeira pelos atos de gestão do fundo seria de fato o do gestor, o titular daquele à época. Né? Seria do titular à época. Então, dentro desse raciocínio, eu vou pedir vista dos autos. Tudo bem. Apenas para fazer essa pesquisa e, se for o caso, a gente agregar esses elementos à representação também. Independente do pedido de vista de Vossa Excelência, eu já aqui iria aceitar, inclusive até se gestor, secretário e responsável pelo fundo. Perfeito. Eu acho que para não ser salutar, porque conseguiríamos ter uma visão ampla, sistêmica da coisa. Uma visão ampla, isso. Sistêmica. Perfeito. Né? Ok. Sem problema algum. Quanto à outra questão da continuidade pelo atual gestor, de fato, a gente está fazendo esta cautelar quanto ao atual,
vislumbrando que essa situação ela pode ainda estar acontecendo, o que não impediria que ele, na sua manifestação, quando encaminasse a documentação, ou demonstrasse que isso não mais acontece, e, claro, ficaria sem sentido, se levantaria a cautelar. Era nesse sentido, era só no sentido de prevenir e solicitar algumas informações que confirmassem aquilo que já está comprovado nos autos. Foi nesse sentido. Conselheiro Anselmo, eu acho que melhor seria, como Vossa Excelência está aderindo à proposta minha, de direcionar também a representação. Perfeitamente. Eu acho que fica, queria até, de repente, se o Ministério Público de Contas, eu quero deixar à vontade, se ele vislumbra alguma... A gente cria até um procedimento constante, né? Algum prejuízo. Senhor presidente, o Ministério Público concorda com a vossa manifestação, na medida em que é outra autoridade que vai cumprir. E quero crer que esse TAC do MP Federal com o Banco do Brasil e Caixa Econômica já permita que hoje, já evite que o gestor faça essas movimentações, mas não custa nada a gente dar uma forcinha. Portanto, o Ministério Público concorda plenamente com essa, vamos dizer, ampliação do polo passivo da representação. Então eu não vou pedir vistas, vai ficar apenas pendente de identificação de quem seria o gestor. Isso pode ser feito pelo gabinete de Vossa Excelência. Pode. O Ministério Público não vê prejuízo quanto a essa ausência de identificação nesse momento da admissibilidade da representação. E, sendo assim, eu me dou por satisfeito, como também... Só para equacionarmos de vez, ao gestor municipal, seu prefeito, ao secretário de Educação e ao eventual responsável do fundo, se não for o secretário. Ok, perfeito. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Alberto, como vota? Com o relator, presidente. Também com o relator, aprovado. Excelência, só vamos fazer as adequações e o voto já chega em suas mãos. Sendo assim, Excelência, eu quero aproveitar o ensejo para retirar de pauta, para adiar o processo 4992 de 2018. E a razão, Excelência, que até relembrando as nossas discussões sobre aquela questão de estarmos aqui a tutelar situações individualizadas, eu estava com um entendimento até ontem, mas lendo com mais calma, vi que a gente poderia avançar nisso e que talvez, se as medidas pleiteadas fossem por nós adotadas, talvez estaríamos a ser instrumento impróprio de busca de um direito que a pessoa pode e deve buscar por outros meios. Isso, claro, sem afastar a possibilidade de verificarmos uma omissão relevante, que aí pode trazer algum embaraço ou algum dano ao erário, mas situações que, inclusive, eu levei como ponto de referência para comparar o que nós fazemos naqueles casos das denúncias, representações, comunicações da CEAL/Eletrobras com relação àqueles créditos não adimplidos e que a gente não está a cobrar aqueles créditos não adimplidos, mas só os acessórios que, se o gestor não recolher de fonte própria, do seu próprio bolso, isso poderia acarretar um prejuízo ao erário. Então, em função disso, eu estou adiando para trazer o entendimento melhor estribado na próxima sessão, senhor presidente. Obrigado. Feito o registro. Conselheiro Anselmo com a palavra ainda. Excelência, com isso esgota a minha pauta para o dia de hoje. Senhores, eu passo a relatar, portanto, eu trago processos de aposentadoria, passo a relatar em lista, são eles processos de pensão por morte, TC número 4199/2017, oriundo do OL Previdência, possuindo como interessado ou interessada a senhora Josefa Maria Turiano,
Processo TC 4266/2017, também oriundo do Elo Previdência, possuindo como interessada a senhora Maria das Graças Queiroz Costa. Processo TC 4404/2017, também oriundo do Elo Previdência, possuindo como interessados a senhora Cleide Maria Fernandes Vieira e Henrique José Fernandes de Souza Vieira. Processo TC 4952/2011, oriundo do IPREV Maceió, possuindo como interessadas as senhoras Maria José de Oliveira e Edna Solange de Oliveira. E o processo TC 6817/2017, oriundo do AL Previdência, possuindo como interessada a senhora Josefa Cátia Laurindo Tenório. Trago, por fim, uma aposentadoria por invalidez com proventos integrais. É o processo TC 13207/2010, oriundo do IPREV, possuindo como interessado o senhor Herones Santos de Assis, ex-servidor da Secretaria Municipal de Educação. Todos os processos eu estou trazendo voto para ordenar o registro dos atos de concessão, dos benefícios previdenciários, com proventos integrais e das pensões por morte, nos termos do artigo 97, inciso 3, a linha B da Constituição Estadual de 89, combinado com o artigo 1º, inciso 3, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Estou votando também por dar ciência aos respectivos órgãos previdenciários, para que os mesmos comuniquem aos órgãos de origem, ressaltando que, por direito, caso haja a necessidade de realizar a devida compensação financeira em favor do interessado. E, por fim, em determinar a remessa dos autos aos órgãos de origem. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o Ministério Público reitera os pareceres proferidos nos autos e opina pelo registro dos referidos atos. Em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? Por Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Senhores, eu estou retirando de pauta o processo 3295/2018, oriundo do IPREV Palmeira dos Índios, e a razão é a necessidade de devolução dos autos à DIMOP SARP para fins de realização de diligência. Fica, portanto, encerrada a minha pauta e eu passo a palavra ao conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, relatar aqui, de imediato, dois processos. Os únicos dois processos da minha pauta de hoje que Vossa Excelência está impedido, né? Por isso que eu vou relatar logo de uma vez. Desde já me declaro impedido para votar e para conduzir o julgamento. Convoco o conselheiro Sérgio Maciel para completar o quórum e transmito a presidência ao conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Vossa Excelência, com a palavra. Então, senhor presidente, são apenas dois processos, como eu já coloquei, que o nosso presidente fica impedido, que funcionou como membro do Ministério Público, e são pela prescrição intercorrente, né? E, consequentemente, extinção do processo e o seu arquivamento. São o processo 6391 de 2009, com mais 2 volumes apensos do processo 8473 de 2015, trata-se da unidade do ITEC, Instituto de Tecnologia e Informática do Estado de Alagoas. O responsável, o gestor, o senhor Luiz Eugênio de Castro Barroca, exercício 2008. O Ministério Público opinou pela prescrição intercorrente. Eu também verifiquei essa ocorrência de acordo com a súmula número 1 deste Tribunal de Contas e a decisão do STF já nesse sentido. E o processo 13.155.09
também do ITEC, do mesmo responsável. Também pela prescrição intercorrente, da mesma forma que eu já coloquei, de forma que eu voto no sentido de que seja julgar a extinção desses processos com o correspondente arquivamento, dar conhecimento ao responsável da época e publicar a decisão para os fins de direito. É como eu voto, senhor presidente. Nesses 2 processos. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela incidência da prescrição na modalidade intercorrente nos 2 processos relatados pelo conselheiro Alberto Pires. Em discussão e votação, senhor relator, houve a aplicação de sanção? Não. Nenhum, Não. só mesmo a paralisação do processo. Exato, naquele não. prazo trienal. É que aí seria, se fosse a sanção, seria a prescrição Ok, que era sim. discutida, né, da Executória. executória. Ok, senhor, obrigado. Como vota o conselheiro Sérgio Marcel? Apoio o relator, presidente. Também acompanho. Com as minhas ressalvas, aprovados. Então, senhor presidente, acabei com os processos que desculpe, Pois não, senhor. nosso presidente está impedido. Então, passo a relatar os processos em que o nosso presidente pode votar. Senhor presidente, devolvido a presidência. Ok. Senhor presidente, inicialmente eu tinha um processo número 162 de 2018, eu pedi adiamento da sessão passada para cá. E nesta sessão peço a retirada de pauta, porque preciso fazer, na realidade, uma modificação muito forte em função de alguns entendimentos posteriores. É o processo 162 de 2018. Feito o registro, excelência. Passo a relatar o processo de número 16.250 de 2014, cujos anexos são 7.177 de 2014, 7.933 de 2014 e 8.333 de 2014. A interessada é a Câmara, o órgão, a Câmara Municipal de Viçosa, e a unidade específica é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Viçosa, IPASME-V. E o responsável, o senhor Flaubert Torres Filho. Então, prefeito. Representação. Tratam os autos de representação formulada pela presidente da Câmara Municipal de Viçosa do biênio 2013-2014, senhora Micheline Fernandes Toledo, na qual relata irregularidades cometidas pela gestão do Instituto de Previdência de Viçosa, do município de Viçosa. Narra que, dentre as supostas irregularidades cometidas pela denunciada, estão as de deixar de prestar informações quanto às suas contas aos cadastros de controle de serviços auxiliares para transferências voluntárias e no Sistema de Controle e Auditoria Pública, SICAP, resultando na verificação da situação da referida entidade pelo Ministério da Previdência Social, que constatou a ausência de repasse da quantia de R$ 7.217.782,38 durante os anos de 2009 a 2013, ao respectivo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Viçosa. A fiscalização constatou ainda que o valor da taxa de manutenção do regime próprio de previdência social ultrapassou o percentual estabelecido no artigo 15 da Portaria do Ministério da Previdência Social, número 402 de 2008. A constatação de tais irregularidades resultou na alteração do registro do IPASME no sistema dos regimes públicos de previdência social, CADPREV, de regular para irregular. Oportunamente, esta Corte de Contas realizou uma inspeção in loco no IPASME, após determinação do Conselheiro Presidente, no intuito de apurar supostas irregularidades, concluindo que não houve o repasse ao Fundo de Previdência do município de Viçosa, no montante de R$ 4.667,39, referente ao período de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013, a parte patronal e do servidor, conforme folhas 87 a 127. O Ministério Público de Contas opinou no parecer 4584/2017 da Terceira Procuradoria de Contas pela adoção das seguintes medidas: juízo positivo de admissibilidade
para o recebimento e processamento da representação, que seja requisitado ao atual gestor do município de Viçosa informações quanto à situação atual do Instituto, no que pertine às providências tomadas para sanar o desfalque sofrido pelo Instituto e a apuração da responsabilidade dos servidores envolvidos. Após a realização das diligências, a citação e abertura do prazo de 15 dias para o senhor Flauberto Torres Filho, ex-prefeito do município de Viçosa, a senhora Maria Delma Carnaúba Passo, ex-presidente do Instituto de Previdência, o senhor José de Alcântara Moura, ex-diretor financeiro do Instituto de Previdência, e o senhor Cícero Lima de Melo, ex-diretor previdenciário do respectivo instituto, para apresentar as alegações /defesa. Após, vista ao Ministério Público de Contas para manifestar-se contra o procedimento ou não da apresentação ou sua conversão em outro tipo de processo. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, trata-se de uma grave denúncia no município de Viçosa, onde o gestor municipal teria deixado de repassar 7.200.000, um pouco mais que isso, mas arredondando 7.200.000, de 2009 a 2013, ele teria deixado de repassar para o regime próprio de previdência. Esse gestor, posteriormente, ele foi afastado numa ação de improbidade administrativa do Ministério Público Estadual e, logo em seguida, houve a eleição, já é outro prefeito lá no município. E, portanto, o Ministério Público, reiterando o parecer proferido nos autos, e como relatado, como consta no relatório do conselheiro Roberto, o Ministério Público opina pelos os encaminhamentos constantes do relatório do conselheiro Roberto. Senhor presidente, dando continuidade, peço, como trata-se de uma representação e que já foi, inclusive, o Ministério Público de Contas já deu parecer incluído pela municipalidade, vou passar apenas pela competência, admissibilidade e direto à análise. Ultrapassada a verificação dos pressupostos da admissibilidade, cumpre-se preliminarmente enfrentar a questão posta como fundamento jurídico da representação. Resta claro que a representação formulada é precisa em apontar a atuação desta Corte de Contas na apuração da ocorrência dos ilícitos relatados. Para tal, o denunciante colacionou robusto acervo probatório aos autos, conforme apontado pelo Parquet de Contas. Ofícios solicitando informações ao Instituto, despacho decisório do Ministério da Previdência Social que narra as irregularidades apuradas e decide pela alteração para irregular do CADPREV, cópia da petição da ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face do senhor Flauberto Torres Filho, ex-prefeito do município, senhora Maria Delma Carnaúba Passos, ex-presidente do Instituto, senhor José Alcântara Moura, ex-diretor financeiro do respectivo Instituto, e o senhor Cícero Lima de Melo, ex-diretor previdenciário. Cópia da decisão judicial que deferiu o pedido de indisponibilidade formulada pelo Parquet na ação de improbidade e determinou a citação dos requeridos para manifestação. Portanto, o mérito versa sobre questões afetas à Lei 8.429, nova Lei de Improbidade Administrativa, bem como Lei de Autoridade Fiscal, podendo influir no julgamento da responsabilidade do gestor e consequente aplicação de multa. Sendo necessário, estará procedimento para formar convicção sobre sua responsabilidade e delimitação. Ademais, os fatos narrados ensejem suposta responsabilidade penal dos gestores, uma vez que, com a edição da Lei 10.028 de 2000, que alterou o Código Penal, Decreto-Lei 2.848/40, um capítulo específico que tipifica condutas contra as finanças públicas. Conclusão. Voto, senhor presidente, senhores conselheiros, no sentido de que a presente representação seja conhecida, que seja citado o senhor Davi Brandão de Almeida, atual, para apresentar informações quanto à situação atual do Instituto de Previdência de Viçosa, no prazo de 15 dias, especialmente quanto às providências adotadas para sanar o desfalque sofrido pelo Instituto, citar o ex-prefeito, senhor Flauberto Torres Filho, a senhora Maria Delma Carnaúba Passos, o senhor José de Alcântara Moura e o senhor Cícero Lima
de Mello, todos os ex-diretores e presidentes do Instituto e o primeiro, o ex-prefeito. Enviar cópia dos autos e da presente decisão ao Ministério Público Estadual ante os indícios de ilícitos contidos na Lei 10.028 de 2000, que alterou o Código Penal, no seu artigo 359C, determinar o sobrestamento do respectivo processo no gabinete do relator para que sejam realizadas posteriores diligências e dar publicidade à respectiva decisão, a caso essa Câmara acate o meu voto. É assim que o meu voto, senhor presidente. Uma proposta de voto que... Não, essa aqui é um voto. É um voto. Esse aqui, Vossa Excelência não está impedido. E, no caso... Como... Ele não é do texto. Exatamente, Ele é do texto? Não é do texto. Em substituição a... Conselheira Rosa? Não, é porque a Raquel. Porque o... Raquel, ok. Entende? Ok. O Ministério Público já se manifestou. Eu tenho também algumas dúvidas com relação a essa representação, essa denúncia, conselheiro Alberto. Foi mencionado por Vossa Excelência que tem uma auditoria, que foi realizada uma auditoria no Instituto Previdenciário daquele município e também naquele município referente a esses fatos aqui narrados na denúncia, né? Eu tenho uma tendência muito grande, já me manifestei sobre isso, mas quero deixar aberto aqui para o colegiado, inclusive deixar o Ministério Público à vontade para se manifestar, no sentido de que uma duplicidade de demandas com o mesmo objeto, ela justificaria o arquivamento da segunda, né? Enfim, talvez essa não seja a melhor também solução. Talvez a solução possa ser a anexação dessa comunicação de irregularidade no processo de auditoria, que está bem mais avançado do que o processo atual. Mas coloco para que a gente possa, pelo menos, refletir e, se for o caso, debater na sessão de hoje quanto ao surgimento de demandas repetitivas com o mesmo objeto, né, e que tem por finalidade a mesma responsabilização pelos mesmos fatos em face do mesmo gestor. O segundo ponto é uma dúvida mesmo. Nós temos aí identificado condutas do presidente do Instituto Previdenciário, né, e temos temos uma conduta específica direcionada ao prefeito, que seria a apropriação indébita previdenciária, né? Me corrija se eu estou errado. Em uma situação normal, eu votaria pela admissibilidade da representação em face do prefeito, apenas quanto à apropriação indébita previdenciária, e votaria pela admissibilidade da representação quanto aos demais elementos em face do presidente ou da presidente do Instituto Previdenciário daquele município. Mas nós temos um outro elemento, que é a duplicidade de demandas, né? E, de repente, se o Ministério Público de Contas quiser trazer alguma ideia no sentido de não arquivar, ou no sentido de conhecer esta denúncia, né, essa comunicação de irregularidade como representação, seria muito bem-vinda a manifestação. Mas, como não há, eu tenho uma tendência muito forte, conselheiros, no sentido de arquivar, ou não conhecer, ou de determinar a anexação dessa comunicação de irregularidade, por talvez trazer outros elementos de convicção que não estejam presentes naquela auditoria específica do tribunal, né? Mas no sentido de não conhecer como representação, não dá uma tramitação específica a ele, posto que nós temos um procedimento já em avançado estado de evolução, né, e que tem por objeto a responsabilização desses gestores. Senhor presidente, minha palavra, eu acho que eu falhei na comunicação com
como eu digo, né, o maior desafio no ser humano é a comunicação. É que essa representação